A nossa lição de número 13, a última lição desse trimestre, aonde nós estivemos falando aqui sobre o verdadeiro pentecostalismo e esse movimento pentecostal que o Senhor Jesus tem levantado, né, desde o dia em que foi inaugurada a igreja. Nós temos anunciado a bendita esperança. Então, essa lição de número 13, o título é Voltados os olhos para a bendita esperança. E a esperança de todo crente, a esperança de todo cristão é a vinda do Senhor Jesus. Juntamente a esta lição, vou deixar aqui embaixo um link onde eu explico as 7 dispensações que nós entendemos, né, que são os 7 tempos que Deus tem determinado aqui para a humanidade. Nós estamos vivendo na dispensação da graça e nós aguardamos o arrebatamento da igreja para que então haja a grande tribulação sobre a face da terra, onde Deus vai tratar com Israel, e ao final dessa grande tribulação, Jesus desce visivelmente glorificado. Então, a nossa bendita esperança, nós vamos falar sobre esse termo, então, que refere-se ao arrebatamento da igreja e à vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Refere-se à segunda vinda de Jesus. Por que segunda vinda? Porque a primeira vinda de Jesus foi quando ele nasceu da jovem Maria. Nosso texto áureo se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E nós cremos então em tudo aquilo que está contido, todas as promessas que estão na Bíblia Sagrada. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 1, versículo 6 ao 11. E o objetivo geral desta lição é voltar os olhos para a bendita esperança, estarmos alertas, né? Estarmos atentos, porque a vinda do Senhor, ela está muito breve. Nós costumamos dizer que Jesus está às portas. A nossa introdução diz: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou aos céus. Então, Jesus morre numa sexta-feira, ressuscita 3 dias depois, que foi o domingo pela manhã, e ficou 40 dias ainda ressurreto, pregando aqui na terra. E quando ele é assunto aos céus, vem 2 anjos diante daquela multidão, vendo ele subir aos céus, e diz que esse mesmo Jesus voltará. Então a nossa esperança é a sua vinda. Então a primeira vinda de Jesus foi quando ele nasce e quando ele faz o seu ministério terreno. E a sua segunda vinda, ele virá em glória para reinar aqui na terra num período que nós chamamos de milênio. Quanto a isso, eu já vou deixar o link aqui embaixo sobre as 7 dispensações, que é um estudo bíblico que eu deixei já realizado para nossa elucidação, viu? Primeira parte da lição: breve o Senhor virá. No item 1, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas, principalmente, né, o apóstolo Paulo, com essa grande preocupação, falando da vinda de Jesus, e inclusive algumas igrejas, né, com alguma preocupação, porque disseram assim: ó, Paulo, o pessoal que está morrendo e não aguardaram a vinda de Jesus. Então ele fala: ó, não quero que sejais ignorantes quanto à vinda do Senhor Jesus. Então ele dá a entender para eles que não era para aquele tempo, não era tão próximo assim. E também explicou bem para eles que aqueles que estavam morrendo com a fé em Cristo já estavam garantidos, né? E ficariam então no paraíso aguardando o arrebatamento. No item 2 da nossa lição aqui da primeira parte, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos, porque os discípulos então perguntaram assim: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, na verdade, a gente observa que eles não tinham essa noção plena, porque estavam aprendendo e essa luz de entendimento estava vindo para eles progressivamente, né? Então diz assim, ó: mas Jesus os corrige por 2 razões principais. Primeira,
O dia e a hora é somente o Pai, exclusividade do Pai. Isso não cabe a nenhum ser humano, viu? E o nosso Senhor Jesus não restaurará apenas a Israel, mas restaurará a toda a terra. Por isso que ele deixa bem claro, assim, ó, quando diz que é para pregar o evangelho, né? Tanto na Judéia como em Samaria até os confins da terra. Então, Jesus virá na sua segunda vinda, ele vai reinar sobre a terra durante 1000 anos e vai, vamos dizer assim, né, colocar as coisas em ordem. Não é isso que todos nós estamos clamando? A igreja do Senhor Jesus já está clamando, já está sendo levada a fazer aquela última oração da Bíblia, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. No item 3 aqui, é, o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Então, um desses sinais claros é a efusão do Espírito Santo. Então, essa efusão do Espírito Santo, ela está nesses últimos 100 anos, né? Principalmente pelo movimento pentecostal. O movimento pentecostal, olha como que o movimento pentecostal cresceu e abrangeu o mundo inteiro durante esses 100 anos vamos dizer assim, de reavivamento, né, pentecostal. Então, nós estamos vendo porque no próprio Joel estava escrito que nos últimos dias esse avivamento viria. Então, tem pessoas que ainda estão aguardando esse avivamento. Esse avivamento já está entre nós. Nós precisamos fazer parte dele e levar essa palavra com entusiasmo, levar esta palavra com fé. Para quê? Para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo, viu? E outro sinal bem claro, bem visível mesmo, porque a Bíblia, lá em Isaías, Isaías diz assim, ó, poderia nascer uma nação em um dia? Isso a resposta é óbvio que não, mas Isaías diz assim, ó, eu farei. Então em 1948, quando a ONU se reúne e ali vota-se para que volte novamente o Estado de Israel. Então Israel voltou a ser nação. E a Bíblia é bem clara, isso aí são os indicativos das profecias bíblicas, que o Senhor Jesus Cristo virá para restaurar, principalmente o Senhor Jesus virá para Israel. Por quê? Porque nós olhamos lá 70 semanas de Daniel, aquelas 70 semanas de Daniel, Deus deixa bem claro para Daniel, Daniel, isso não vai acontecer agora, é num tempo futuro, mas eu vou restaurar Israel. Então Israel agora já voltou a ser nação. Agora Israel precisa ser restaurado espiritualmente. E para que eles sejam restaurados espiritualmente, com a vinda do Senhor Jesus em glória, tá? Então, por isso nós vemos que está próximo, então, esse acontecimento, o acontecimento do arrebatamento da igreja. Parte 2 aqui da nossa lição, a necessidade de vigilância. A necessidade de vigilância. No item 1, exortação à vigilância. Por quê? Porque durante esses quase 2000 anos, porque Jesus morreu no ano 30. Então, em 2030 fará 2000 anos que ele prometeu voltar. Mas nós não podemos esquecer que o próprio Pedro escreve que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então em 2030 vai inteirar, na contabilidade de Deus, se for, podemos falar assim, né? E vai inteirar 2 dias da sua promessa. E tem pessoas que já se desanimaram de aguardar. Mas quando nós aguardamos o arrebatamento, nós aguardamos louvando a Deus, glorificando a Deus. E as pessoas que partiram, partiram salvas, partiram com esperança e estão no paraíso aguardando o arrebatamento. Então vigiai. Por quê? Para que a gente esteja firme nesse propósito, firme nesse caminho. No item 2 aqui, os alarmes falsos. Então muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Jesus. E houve que vários transtornos, porque a pessoa marca a data e muitas pessoas ficam nessa expectativa. Por quê? Porque deixam de ler a Bíblia, deixam de crer no que aquilo que está escrito. Porque o próprio Jesus disse, é só o Pai que sabe o dia e a hora. Então não cabe a nós fazermos então previsões, mas o que cabe a nós é estar firmes. Por exemplo, esta lição que eu estou ministrando agora, ela será ministrada daqui a alguns dias, ou daqui a algumas semanas. Então pode ser que até lá já houve arrebatamento, pode ser que sim, mas pode ser que demore 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa o tempo que demore, importa é nós estarmos preparados para esse arrebatamento, viu? A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos, viu? Então, quantas pessoas têm desanimado da fé?
Ao contrário, nós temos que nos animar mais e trazermos mais pessoas ao conhecimento de Jesus como Salvador. Parte 3 da nossa lição, vivendo com fidelidade. No item 1, definição. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade precedem os mesmos campos semáticos, viu? Os mesmos campos semáticos, ou seja, o mesmo campo semático, ou seja, o mesmo conjunto de palavras trazendo o mesmo sentido. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Depois também diz, mostrando toda boa lealdade. Então, o nosso Deus, verdadeiramente, ele é fiel. E aqui no item 2 diz, a fidelidade de Deus. Então, o nosso Deus é fiel. E fiel, igual o nosso Deus, não há. Esse atributo dele é um atributo único. Ele é fiel. Agora, quando nós cremos em Jesus, Jesus é a luz do mundo. E ele diz assim, vós sois a luz do mundo. E o que significa isso? Que nós devemos refletir Cristo para o mundo. Então, se nós devemos refletir Cristo, nós também devemos refletir essa fidelidade. Nós também precisamos ser fiéis, viu? A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas. Então, precisa refletir em nós. Nós precisamos ser fiel. Primeiro, fiel a Deus, fiel à sua santa palavra. Então, quando ninguém está nos vendo, Deus está nos vendo e precisamos, então, fugir da aparência do mal, precisamos realmente nos colocar diante dele em fidelidade. No item 3, a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas. Então o próprio Deus falou, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O primeiro Adão falhou? Falhou, mas o segundo Adão é perfeito. E nós cremos neste segundo Adão, que é Jesus Cristo, que veio e morreu na cruz do Calvário. E Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Jesus nos dá condições de vivermos em fidelidade. Não que sejamos perfeitos, viu? Paulo mesmo disse, não digo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então vamos prosseguir para o alvo, vamos nos consertar cada dia e vamos encontrar com este Deus em glória. Aleluia. Item 4, tempos e estações. Então eles queriam saber quando vai ser restaurado Israel. É claro que eles diziam no sentido político, né? Que era o que eles estavam entendendo. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Diz assim, ó, não vos pertence saber os tempos e as estações. O que quer dizer isso? Tempos, no grego, é a passagem de cronos, ou seja, é um tempo determinado por Deus. Então, o período que Deus determinou, isso aí não cabe ao homem. Por quê? Porque isso não é medido no relógio. Então ele diz assim, ó, não cabe a vós saber os tempos e as estações. Estações agora aqui, ó, cronos é o relógio e estações é kairos. Então, cronos, o que significa cronos? É um período de tempo. Cronos é aquilo que você pode medir, é o cronômetro. E kairos é o tempo de Deus, o que significa ocasião. Então, não cabe a nós sabermos o tempo e não cabe a nós sabermos as estações. Ou seja, se você olhar no relógio, você não vai saber quando vai ser a vinda do Senhor Jesus. E este tempo foi ele que determinou, é o kairos, é o tempo de Deus. Agora, o Senhor Jesus diz para nós estarmos atentos e alertas e vigiar. E ele diz o seguinte, olhai para Israel. Então o Senhor Deus, ele não quer que a gente esteja desapercebido quando ele vier buscar a sua igreja. Então ele não quer que você marque uma data e fique frustrado. Mas ele também não quer que você seja pego de surpresa. Por isso que ele diz assim, ele faz muitas parábolas e muitas menções dizendo, né, que o filho do homem virá como um ladrão. A gente faz essas menções, ou seja, uma hora que as pessoas estiverem desapercebidas. E que hora é essa que está desapercebido? É aquela hora que deixa de crer. Porque são tantas explicações, tantos termos, né? As pessoas, cada um explica de um jeito, cada um fala de um jeito, mas o que nós precisamos é estar fiéis a Deus. Por exemplo, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, as igrejas cristãs todas creem nesses termos, mas cada um explica de um jeito. Ah, o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, vai ser no meio da grande tribulação, vai ser, nós somos pós-tribulacionistas. Então fica usando esses termos e as pessoas podem ter alguma confusão. A única certeza que você tem que ter e ficar tranquilo e ciente é que você tem que estar firme com Jesus assim que ele arrebatar a igreja. Por quê? Porque eu não sei quando ele vai arrebatar, mas partir para a eternidade, nós podemos morrer a qualquer momento, então nós temos que estar
firmes e servir a Ele com alegria. Amém? Conclusão: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Muito bem, vamos para as nossas perguntas aqui. Pergunta de número 1. O que se inclui na expressão segunda vinda de Cristo? O que se inclui? Nessa expressão se inclui o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Por que segunda vinda? Porque a primeira aconteceu quando ele nasce da jovem Maria e morre na cruz do Calvário por nós, né? Pergunta 2. Como sabemos que a vinda de Jesus está próxima? Por quê? Porque os sinais que a Bíblia nos deixou são claros. Então, esse avivamento que de 100 anos para cá tem corrido o mundo inteiro, o evangelho sendo anunciado, ainda que nos falta muito a fazer. E também Israel voltou a ser nação em 1948, viu? Então Jesus mesmo deixou lá, porque nós que cremos em Jesus, né, então nós cremos no Novo Testamento. Os judeus não creem no Novo Testamento, mas existe o Apocalipse para os judeus também, falando das últimas coisas, que é o livro de Daniel. Então lá em Daniel, Deus falou das 70 semanas. E no final das 70 semanas, iria restaurar a sorte de Israel. Então você vê que ele já voltou a ser nação. Só falta agora eles reconhecerem Jesus como o Messias. Eu explico bem aqui no link que está abaixo, viu? Pesquise lá para que você aprenda ainda mais, possamos aprender juntos. Pergunta 3. Em que líderes e grupos religiosos arriscam-se? Em que os líderes estão se arriscando? Eles estão se arriscando marcando a data da segunda vinda de Jesus. Isso é perigoso, viu? Quantas seitas já se formaram em torno desse tema? Então tomemos cuidado. Vamos apenas estar firmes, fiéis, fazendo a obra, divulgando a vinda do nosso Senhor Jesus. E a própria Santa Ceia diz, né? Quando nós participamos da ceia, diz: fazei isso em memória de mim até que venha. Então é isso que nós estamos fazendo. Pergunta 4. Qual é a definição de fidelidade? É a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Então nosso Deus, ele é fiel e precisamos também ser fiéis a ele. Pergunta 5. Qual é o significado de tempos e estações ali em Atos 1 e 8? Tempos no grego é a passagem de cronos, né? Aquilo que pode ser medido no relógio. Então, Deus falou para eles: olha, não cabe a vocês saberem os tempos, né? Não cabe a vocês olharem no relógio ou marcar uma data. E estações significa, vem do verso kairos, que significa ocasião. Então, não cabe a vocês saber o tempo e as estações, mas o próprio Deus determinou, deixou estabelecido, viu? Então, esse tempo está determinado por Deus. Então, não marque a vinda de Jesus, não creia em quem está marcando a vinda de Jesus, mas creia que está próxima. Está próxima, e nós costumamos dizer, quando alguém parte para a eternidade, uma pessoa fiel a Jesus, nós costumamos dizer o seguinte: Jesus já veio para o fulano, viu? Então nós temos que estar preocupados em estar firmes na presença deste Jesus maravilhoso. Amém? Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula. Amém.